Olá e bem-vindos ao Curiosando TV. No episódio de hoje, vamos explorar a vida e morte trágica de Brandon Lee, filho do lendário Bruce Lee. Brandon era um artista marcial talentoso e ator promissor, que infelizmente teve sua carreira interrompida de forma trágica durante as filmagens de O Corvo. Vamos nos aprofundar na história de Brandon e examinar as circunstâncias de sua morte, bem como o legado que ele deixou para trás. Então, fique conosco enquanto mergulhamos no mundo do cinema de ação e exploramos a vida e morte de Brandon Lee. Brandon Lee, filho do lendário artista marcial Bruce Lee, nasceu em 1º de fevereiro de 1965, em Oakland, Califórnia. Assim como seu pai, Brandon era um ator e artista marcial talentoso que se destacou no cinema de ação. A carreira de Brandon começou em 1986, quando ele estrelou seu primeiro filme, Kung Fu, The Movie. Ele também apareceu em filmes como Rapid Fire e Showdown em Little Tokyo, onde ele demonstrou suas habilidades em artes marciais e sua capacidade de atuar. Infelizmente, a carreira de Brandon Lee foi interrompida tragicamente em 31 de março de 1993, quando ele foi morto a tiros no set de filmagem de O Corvo. Durante uma cena em que seu personagem é baleado, uma arma que deveria estar carregada com balas de festim acabou disparando uma bala de verdade, que atingiu Brandon no abdômen. Brandon foi levado às pressas para o hospital, mas morreu algumas horas depois devido aos ferimentos. Ele tinha apenas 28 anos na época de sua morte. A morte de Brandon Lee chocou o mundo do cinema e do entretenimento, e gerou muitas controvérsias. Houve especulações sobre a possibilidade de sabotagem no set de filmagem, bem como sobre o processo de segurança durante as filmagens. Alguns também argumentaram que a tragédia poderia ter sido evitada se as armas de fogo utilizadas no set tivessem sido melhor inspecionadas. Apesar da tragédia, Brandon Lee deixou um legado duradouro. Ele era um artista marcial habilidoso e um ator talentoso que conquistou muitos fãs ao longo de sua breve carreira. Sua morte prematura deixou uma grande lacuna no mundo do cinema de ação, e é lembrado até hoje como uma tragédia sem sentido. Em conclusão, a vida e morte de Brandon Lee é uma história trágica que comoveu e chocou o mundo. Embora sua carreira tenha sido interrompida precocemente, seu legado permanece até hoje como um exemplo de talento e habilidade. Ainda hoje, a morte de Brandon é lembrada como um alerta sobre a importância da segurança em produções cinematográficas e a necessidade de um processo mais rigoroso de inspeção e segurança.